Então, vamos lá, Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, e governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e amanhã, este foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi.
Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã tarde e amanhã. Este foi o sexto dia. Gênesis 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizaram na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo que foram criadas, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Shalom. Bom dia. Maravilha, Mar. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer uma breve reflexão sobre Salmos 1
e sobre Gênesis. É muito interessante esse início aqui em Salmos 1, porque ele vai descrever aqui sobre o justo e sobre o ímpio. Ele começa falando sobre o justo, que o justo não anda no conselho dos ímpios, e não se detém, ou seja, não é parado no caminho dos pecadores. Ele não se assenta à roda dos escarnecedores, daqueles que falam mal, daqueles que têm por hábito a lashon hará, né, que é a língua má, que fala mal dos outros. E ele fala, ao invés disso, o justo se deleita na lei do Senhor, na Torá do Senhor. A palavra Torá em hebraico quer dizer instrução. Então, o justo, ele se deleita na instrução do Senhor. Ele medita na palavra de Deus dia e noite. E ele é comparado a uma árvore frutífera plantada junto às correntes de água. E ele vem trazendo sobre o ímpio. O ímpio não são contados com os justos. São comparados a uma palha que o vento dispersa. Não subsistirá no juízo e não farão parte da congregação do justo. E ele vem com um desfecho no versículo 6, falando: o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. E o versículo que a gente destaca aqui é o Salmos 1, 2. Ele fala: antes, o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, na Torá do Senhor, na instrução do Senhor. E na sua instrução medita dia e noite. Essa palavra prazer no hebraico, ela é a palavra hefetz, e ela significa um deleite e desejo, trazendo aqui a perspectiva que o ensino, o estudo da palavra deve ser uma fonte de alegria, uma fonte de prazer e não um fardo. Por isso, todas as manhãs, quando você se levantar, que você possa experimentar esse deleite desses momentos aqui com o Pai. Porque o justo, ele tem prazer, ele se deleita na instrução do Senhor. Meditar dia e noite. Muitas vezes Deus vai falar com você pela manhã e durante o dia ele vai continuar falando com você. Ele vai continuar ministrando seus pensamentos, suas emoções. Ele vai te fortalecer, ele vai te consolar. Então, que nós possamos, como justos, como filhos do Eterno, nos deleitar na palavra dele. Quero passar para vocês aqui sobre Gênesis 1, e é muito interessante, eu vou colocar para vocês aqui a Bíblia hebraica, para vocês verem no original que interessante e impactante é o primeiro versículo de Gênesis. Os sábios falam que esse é o versículo um dos mais importantes da Bíblia. Aqui está escrito em hebraico, e embaixo está escrito ali, ó, Bereshit, né? No hebraico a gente lê aqui da direita para a esquerda. Então, o primeiro versículo da Bíblia, ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Eu queria que vocês olhassem para essa partículazinha, que é a partícula et, que ela não tem tradução no português, mas no hebraico ela está presente, e aqui está um segredo. Essa palavra, ela começa com a letra Aleph e a letra Tav. Tem apenas duas letrinhas em hebraico, e nós lemos et. Essa expressão, queridos, ela tem um segredo extraordinário. Por quê? Ela descreve aqui a presença de Yeshua na criação do mundo. Quando em Apocalipse Yeshua fala, eu sou o Alfa e o Ômega, ele está dizendo literalmente, eu sou o Aleph e o Tav, o começo e o fim. E quando vocês olham ali naquela partícula, né, a gente vê que antes da criação dos céus tem a palavra, essa expressão et, né? E depois, quando ele vai falar da criação da terra, novamente tem a palavra et.
trazendo para nós que Yeshua, ele estava na criação, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Então é realmente algo poderoso, extraordinário, porque essa frase, ela vai descrever o princípio que serve como base, né, da nossa fé em Deus e no seu ungido, no nosso Mashiach, que é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo, e ele estava presente desde a criação. Então, é interessante, né, que essa partícula, ela não tem tradução aqui no português, mas quando a gente vai para o hebraico, para o original, a gente vê a presença de Yeshua, né, e vocês podem conferir isso em Apocalipse 22:13, quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Há outras referências também, em 1 Timóteo 2:5, afirmando que só há um Deus e um mediador entre os homens. Também em Isaías 45, 5-7, ele vai confirmar, né, que toda a existência, né, ela vem por meio do nosso Criador. Então, toda a base da palavra e do plano eterno divino parte aí desse primeiro versículo. Em Gênesis, eu também quero destacar aqui para nós o versículo que vai falar sobre a criação do homem. Ele está em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus o homem e a mulher. E a sua imagem criou Deus o homem e a mulher. Queridos, isso traz para nós algo tão forte, tão poderoso, que muitas vezes passa tão despercebido, mas implica que o nosso propósito, ele é algo muito mais extraordinário do que a gente pode imaginar. Nós somos criados para refletir o caráter e a glória de Deus no mundo. Nós temos uma grande responsabilidade como portadores da imagem divina. Nós temos a responsabilidade de cuidar da criação, porque ao homem foi dado o governo, a responsabilidade sobre a terra. Então, temos a responsabilidade também de cuidar um dos outros. E, literalmente, nós fomos esculpidos pela mão do Eterno, nosso divino artista. Nós somos obras-primas vivas, destinados a refletir a glória de Deus em cada respiração, em cada ação. Então, que você possa ser muito abençoado nesta manhã, sabendo que o seu propósito no eterno é algo glorioso, é algo maravilhoso. Você é amado, você é filho, você foi projetado, foi desejado, e assim o Senhor te criou, com um propósito poderoso e único sobre a face da terra. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, e amanhã estamos juntos. Vamos firmes nessa jornada até o final. Quero dizer que a gente vai ter todas as nossas encontros gravados e ele vai para o YouTube. Então, aqueles que vão participar da escala de leitura, quando colocarem lá que querem participar, que querem ler, precisam também estar cientes que vai estar sendo gravado, né? E a gente entende que cada um de vocês é peça fundamental na evangelização, nesse propósito da leitura da palavra. Então, a sua participação vai enriquecer o Maná e vai ministrar outras vidas também. Então, não deixe de ler porque vai gravar. Não, seja um agente, deseje isso, espalhar a palavra com o som da sua voz, que é único, você tem um DNA único na sua voz. E quando você vai estar lendo, você vai estar liberando palavras vivas sobre outros que vão ouvir e vão ser impactados. Amém? Eu vou colocar tudo escrito lá no grupo para vocês depois. Beijo grande, shalom, shalom e até amanhã. Bom dia.